Diz-nos assim o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, por mais uma vez estarmos juntos aqui para aprendermos a Tua palavra. As Escrituras, de fato, elas são centrais na nossa vida. A Tua palavra aqui é o centro. Nós nos reunimos aqui com o único propósito de ouvir o Senhor falar. Por isso, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e sermos ensinados por Ti mais uma vez essa noite. Nos ajuda para que compreendamos espiritualmente as verdades eternas e elas possam, de fato, fazer diferença em nossas vidas, impactando o nosso ser, nos levando a compreensão amorosa em obediência. Ajuda-nos para a glória do Teu nome, Pai, assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. O que Marcos nos apresenta na sequência do seu relato, né? É sempre importante nós observarmos como o evangelista trabalha, o que ele realmente intenciona transmitir aos seus destinatários, à igreja. Nós estamos hoje aqui com o Evangelho. É bem verdade que nós passamos, há pouco tempo, domingo passado, por um relato muito sombrio. Ou seja, o fim trágico de um santo profeta, João Batista, morto pelos caprichos de um rei promíscuo. Né? Então, nós vimos na semana passada, aprendemos, né? No registro, claro, o Espírito nos traz algumas aplicações para o nosso momento, mas exatamente isso, um quadro muito sombrio. João Batista, homem de Deus, é morto de forma tão banal. E nós vimos também a triste realidade, aplicando para nós, de Herodes como um ouvinte negligente, né, das verdades divinas. Ou seja, Herodes ouviu, tinha ali consigo, né, o maior dos profetas, considerando, claro, abaixo de Cristo Jesus nosso Senhor, é o profeta por excelência, mas João Batista ali pregava, ele ouvia de boa mente, mas isso não trouxe impacto à vida de Herodes de forma salvadora.
E isso nos leva a considerarmos, claro, de forma que sucinta, as inevitáveis perseguições que são inerentes à missão do Mestre. Isso Marcos quer nos mostrar. Então, quando ele prega, é rejeitado em Nazaré, na sequência ele continua pregando, depois ele envia os 12 também ensinam, mas ele fala que haveriam algumas pessoas que rejeitariam, ele manda sacudir o pó, nós consideramos aqui dos pés, porque aquelas pessoas não eram dignas da paz, daquela mensagem. E ele nos traz o relato ali de Herodes e as interpretações equivocadas acerca do Cristo e a perseguição, ou seja, sempre nós iremos observar isso. Pregação, fidelidade, perseguição. E também o texto nos admoesta, isso é muito importante, termos cuidado, como nós vimos na semana passada, para não incorrermos nos mesmos erros de Herodes, né? Porém, Marcos agora nos traz um relato mais ameno, é um relato muito belo, o relato da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e peixes, um relato glorioso, que nos apresenta, mais uma vez, a singularidade e a grandiosidade do Deus homem, Jesus, né? Jesus de Nazaré, o Deus homem. E esse relato ele é muito interessante porque é o único milagre, né, feito por Cristo. Nós não estamos considerando a ressurreição, mas um milagre que ele executou ali, antes da sua morte, é um único milagre registrado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles todos registram essa primeira multiplicação dos pães e peixes. E, de fato, isso tem uma importância maravilhosa. Muitas coisas nós podemos, claro, aprender, extrair daqui para o nosso crescimento, nosso aprendizado. A própria continuação do registro joanino, no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele vai ali discursar e mostrar a importância dele como pão vivo que desce do céu, a singularidade. Existem muitos parâmetros aqui que nos levam a considerar a própria realidade do povo de Israel quando sai do Egito, não é? Ou seja, Jesus os conduz, à semelhança de Moisés, para um lugar deserto, embora aqui não seja uma região desértica, nós podemos dizer isso porque o povo se senta na relva, né? Está escrito ali no versículo de número 39, que em grupos eles se sentaram sobre a relva, não era um local desértico, mas era um local deserto. Mas o fato é que Jesus ali, então, providencia para eles, a semelhança de Moisés, pão, não é? Então, isso aponta realmente muitas coisas, cumprimento de Moisés em Cristo, condutor do povo, condutor no meio do deserto, aquele que miraculosamente providencia o alimento, e que aquele alimento, claro, muito mais do que apenas cuidar dos estômagos aflitos, visava levá-los à compreensão da fome da alma, a necessidade de se alimentar de Deus em Cristo Jesus. Por isso, mais à frente, ele vai dizer, aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. Ele diz até no Evangelho de João, capítulo 6, que é o texto paralelo a Marcos 6, nesse registro da primeira multiplicação dos pães, ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, mas o pão que eu dou, ou seja, a minha carne, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Então, muitas coisas importantes aqui nós podemos aprender do Evangelho, desse registro da multiplicação dos pães. Porém, eu queria observar com os irmãos algo que eu vi no registro, muito terno da parte do evangelista e creio que do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesse relato, embora, claro, nós tenhamos a ênfase aqui na multiplicação dos pães, é um sinal maravilhoso, mas o Senhor aborda 3 situações de formas aqui muito graciosas, não é? Se os irmãos perceberem, em primeiro lugar, a partir do verso de número 30, veja, o texto diz que os apóstolos voltam à presença de Jesus. Marcos está fazendo aqui o link, né, com o texto anterior, ali no capítulo 6, quando Jesus envia, né, porque ele tem aquele parênteses que ele registra a morte de João Batista por Herodes, e ele diz, voltaram os apóstolos. Né? Então, os apóstolos voltam e Cristo tem uma atitude para com eles. Jesus os recebe e os percebe cansados. Não é interessante isso? Tanto que ele diz, no verso número 31, vinde repousar.
Eles vieram com muitas coisas para relatar ao Senhor, que tinham feito, que tinham pregado, como Deus tinha agido. Não é? E ele diz, vinde repousar um pouco, num lugar à parte, deserto. E eles, vejam no versículo 32, aliás, no verso 31 ainda, que eles nem tinham tempo nem para comer. No verso 32 diz que o Senhor entrou a sós com ele no barco, com eles, e procurou esse lugar para repousar, para descansar. Na sequência, eu vejo outra ação do mestre aqui que me chama a atenção. No verso de número 33 e 34, o relato sagrado nos diz que as pessoas souberam, Cristo quis manter aqui uma descrição, mas as pessoas viram e foram seguindo, contornando o mar de Tiberíades, o lago, enfim, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e foram a pé, de modo que quando Jesus chegou lá, já tinham chegado muitas pessoas, e ele tinha o propósito de trazer descanso aos discípulos. Mas olha o que diz no verso 34, quando ele desembarca, ele vê a multidão, e ele se compadece deles. Vemos outro tratamento aqui de Jesus com a multidão, ele se compadece das multidões, e ele diz o seguinte, Marcos registra isso, e Cristo também, claro, percebe isso, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus passa, então, a pastoreá-los, e ele faz o pastoreio mediante o ensino. Que beleza isso! E na sequência nós vemos, surge o problema da fome. Então, multidões ali, ou seja, 5.000 homens. Outro evangelista vai dizer assim, sem contar mulheres e crianças. Então, alguns creem que facilmente essa multidão poderia ter chegado de 15 a 20.000 pessoas. Tranquilamente. Se ele diz 5.000 homens apenas, e outro relato diz sem registrar, sem contar as mulheres e as crianças. E Jesus, então, supre o alimento para aquele povo de forma maravilhosa e poderosa. Então, eu quero observar com os irmãos aqui que, nesse mundo de perseguições que nós enfrentamos, que é o que Marcos registrou no que concerne a Herodes, o que ele fez com o servo de Deus, João Batista, nesse mundo de perigos, de incertezas, nós podemos confiar no Cristo de Deus, que é, guardem isso, em primeiro lugar, nosso descanso. Em segundo lugar, ele é o nosso guia. Em terceiro lugar, ele é o nosso sustento. Eu vejo Marcos apresentar isso aqui de uma forma muito bela. Ou seja, ele mesmo, o Senhor Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. E sendo assim, ele nos supre em todas as nossas necessidades. No cansaço da nossa alma, na necessidade de orientação, de rumo, de trilhar o caminho que de fato nós precisamos, todos nós precisamos, e claro, sustento para a nossa subsistência aqui, que aponta, claro, para a subsistência da eternidade. Ele é o alimento para o nosso cansaço, ele é o alimento para a nossa alma em nos guiar, ele é o alimento para o nosso corpo, de forma muito bela. Eu vejo um registro bíblico aqui destacar a suficiência de Cristo para todo o nosso viver. Todo o nosso viver. Nós poderíamos resumir assim: Deus em Cristo, em qualquer circunstância, pode suprir todas as nossas necessidades. O relato da multiplicação dos pães destaca isso. Não é apenas uma questão, sensacionalista, não. Existe a ideia exatamente isso, de que Ele é quem provê, Ele é quem supre, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda. Então, em primeiro lugar, o Senhor é o nosso descanso, Ele se compadece dos cansados. E é muito interessante, se podemos observar ou afirmar assim, uma teologia do cansaço. Rapidamente eu quero ver com os irmãos isso aqui. Ele provê o descanso. O cansaço nos é inerente desde a queda. De fato, nós vemos que toda a promessa das Escrituras se resume em nós descansarmos em Deus. Isso é o que foi prometido a Israel, e vivenciado em sombra por eles, e alguns, por incredulidade, não obtiveram isso. Gênesis capítulo 2, abre comigo, veja. É muito importante nós entendermos que,
Quando nós falamos do descanso, não tem como, claro, tratar aqui da teologia do sábado, do dia do Senhor, a importância disso, que também nos ensina muito. Mas eu quero que os irmãos percebam que o texto nos diz, no capítulo 2 de Gênesis, que foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo terminado, Deus, no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou. Deus não se cansa, até quando eu falo isso na classe de membresia, não é a questão de que Deus estava exausto, exaurido. A ideia do descanso aqui é do deleite. Deus se deleita na sua obra, Deus se deleita na sua criação. E a partir do momento em que o homem cai, ele cai desse status de comunhão com Deus e de descansar em Deus. Gênesis capítulo 3 está escrito, no verso de número 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. E veja no versículo 17, o Senhor fala, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Essa é uma vida realmente de cansaço, de fadiga. Nós não conseguimos, de fato, alcançar aquilo para o que fomos criados. Hebreus capítulo 4, veja, a Escritura nos diz algo muito importante. E o texto de Hebreus capítulo 4 vai nos remeter a alguns textos do Antigo Testamento, mas que estão citados ali. O autor sagrado vai nos dizer assim, ele vai citar Salmo 95, Gênesis capítulo 2. Veja como o autor dos Hebreus nos faz entender essa questão do nosso cansaço. Temamos, Hebreus 4, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Veja, ele está falando com o povo da nova aliança. Nós temos uma promessa de entrar no descanso de Deus. Que descanso é esse? A glória, a perfeição. Quando Deus contemplou a sua criação e se deleitou nela, ali é um estado de perfeição, o qual o homem participava e se deleitava também. Quando ele cai do descanso. Ele se torna uma criatura cansada. Então ele diz, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. E ele fala isso aos judeus. Como se deu, olha, ele diz, como se deu com eles, com os judeus, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Veja, ele diz, embora tenha terminado tudo, Deus tenha descansado. Há o descanso para o povo de Deus. Uma realidade com a qual o povo de Deus vai viver na eterna glória com o Senhor, contemplando a sua glória, a sua majestade, de forma criacional e redentora. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, ele vai citar aqui o Salmo número 95. Olha o que está escrito. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar diz, não entrarão no meu descanso. Visto, porém, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, ou seja, lá no Salmo, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué, que fez o povo adentrar em Canaã, tivesse-lhes dado descanso, não havia posteriormente a necessidade, como ele diz aqui, respeito, falar de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Resumindo, irmãos, o que Deus faz com Israel, ao tirá-lo do Egito, é prometer a eles o descanso em Canaã. Porém, ali não é o descanso final. Tanto que na frente, mais à frente nos Salmos, no livro dos Salmos vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso nós encontramos, claro, em Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, abre comigo, capítulo 11, aí nós vamos entender isso. Né? Quando Jesus vê ali os discípulos cansados, isso não é algo realmente, né, que ele deixa de considerar, de cuidar,
de atentar para a necessidade deles. E é por isso que Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados. E o quê? Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebem, então? Quando eu vejo Marcos registrar Cristo preocupado com os discípulos, em levá-los a descansar, claro, eles se cansam por conta do pecado, se cansam porque estão no mundo falho, mas aquilo aponta para uma realidade muito importante, um princípio aqui. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso alívio, Cristo é quem nos traz de fato o alívio de todos os pesares desse mundo, todas as coisas que sobrecarregam a nossa alma. Nós estamos neste mundo de fadiga e de cansaço. Você vai se cansar. A sua vida não será fácil, porque ainda não adentramos plenamente no descanso, embora pela fé, já em Cristo, tenhamos adentrado no descanso. E mesmo no serviço do Mestre, nós vemos ali os discípulos, temos que lidar com as limitações do homem e as que o levam à exaustão. Mas nós temos a promessa de que o Senhor sempre renovará as nossas forças. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Veja, está escrito assim, Isaías, capítulo 40. Verso 28. Olha o que está escrito. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem o quê? Se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte a quem? Ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens o quê? Se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Percebam a beleza disso. Ou seja, nós vivemos antes de conhecer a Cristo, exatamente como nós cantamos no cântico, né? Conheci o mundo mal, a gente se cansa, a gente sofre os fardos do pecado que nos sobrecarregam. Cristo se apresenta, vem a mim e eu vou aliviar você. Mas Ele continua nos aliviando. Porque mesmo no decorrer da nossa caminhada cristã, nós enfrentaremos muitas dificuldades e muitas coisas que sobrecarregarão a nossa alma. E nós precisamos voltar para Ele e confiar que Ele sabe o momento certo, a hora certa de nos trazer alívio. Então, os fardos que você carrega essa noite podem ser aliviados pelo Senhor. Eu pergunto, você está cansado, irmão? Eis aqui o teu descanso, Cristo, glorioso Filho de Deus. Você está cansado da sua vida de pecados, você que não conhece a Cristo? Eis aqui Jesus de Nazaré, o Senhor do descanso, para dar descanso à tua alma. Então, a beleza do Evangelho nos apresenta isso. Eu tenho certeza que Cristo, né, Ele vai dizer, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei, até quando estarei convosco? Muitas coisas traziam pesar ali para o Senhor. Mas o descanso, a realidade com Deus, a paz, a plenitude, a perfeição, eram também, claro, sua meta. Por isso que Ele conseguiu cumprir a carreira que lhe estava proposta também. Volta para Marcos capítulo 6. Jesus, então, ele quer aliviar o cansaço dos discípulos, procura um lugar solitário, mas o versículo 33 diz que muitos vieram, né, ao encontro deles, souberam para onde estavam indo e seguiram. E diz no verso 34 que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E olha aqui mais uma reação que eu acho importante aqui. O Senhor compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso é muito maravilhoso, porque nós vemos aqui, registrado nos Evangelhos, um sentimento em Cristo único,
compadecesse das pessoas. Realmente ele é uma coisa entranhada, não é? Ele olha para as multidões e se compadece delas porque vê elas realmente desorientadas. E eu creio que isso é outra realidade que nós sofremos antes de conhecer o Evangelho e muitas vezes sofremos ainda em nossa caminhada cristã. Uma desorientação. O que fazer? Como falar? Como agir? Estamos fazendo o que agrada a Deus ou não? As decisões, enfim, as muitas coisas que se apresentam hoje como solução para nós. Desde a queda, irmãos, nós somos seres desorientados. Tristemente, nós pensamos que podemos definir o nosso próprio caminho. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso número 23, está escrito assim, olha, os irmãos já ouviram esse texto muito belo. Ele diz, eu sei, ó Senhor, diz o profeta, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Que ilusão, não é, irmãos? O homem entende que pode conduzir a sua vida à parte do seu Criador. Mas isso é uma realidade também inerente a todo homem desde a queda. Buscamos guias, buscamos ideias, buscamos filosofias, buscamos conceitos, estratégias, mas tudo nos deixa cada vez mais desorientados. Desorientados. É interessante como nós falamos da nossa fé, da nossa crença em Cristo, em tudo que significa o Evangelho, e as pessoas olham e dizem assim, que coisa ridícula, quem quiser acreditar nisso aí? Mas nós olhamos à nossa volta as pessoas acreditando em cristais, em duendes, as superstições mais absurdas. Totalmente desorientadas, as pessoas se encontram. Eu vi cada coisa na minha vida, cada tentativa na minha família, sem o conhecimento de Cristo, as pessoas tentando buscar solução para os problemas, solução para as suas dificuldades, para as suas angústias, para os seus conflitos emocionais, para as suas indefinições como pessoas mesmo, sem ter sentido ou noção, orientação de nada. Isso destaca a realidade desorientada do homem. Cristo, quando chega ali, vê aquelas multidões que, embora estivessem indo em direção deles, estavam ali como ovelhas, que não tinham pastor, não entendiam, não compreendiam, estavam, de certo modo, seguindo, mas sem a compreensão necessária. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu gosto muito desse texto, que ele nos mostra como o Senhor nos encontrou. E isso traz até um consolo, porque, de fato, nós aprendemos que aqueles que pertencem a Cristo são suas ovelhas desde toda a eternidade. E serão por Ele arrebanhadas num determinado tempo, como nós consideramos hoje no estudo sobre a comunhão dos santos. Como ovelhas perdidas nós andamos, e isso destaca, claro, a eleição e o propósito de Deus para nós, em nos trazer para Ele. Mas olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo número 6. Quando ele fala da nossa realidade, o profeta se inclui, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como o quê? Ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, desorientados, perdidos, desnorteados. Mas desde toda a eternidade já éramos ovelhas dele. Mas estávamos desgarrados, ovelhas desgarradas. Então, o texto sagrado diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Primeira epístola de Pedro, aí você vai entender, Pedro que cita, né, o livro do profeta Isaías, algumas vezes também, ele diz no capítulo 2, 1 Pedro, olha comigo, verso 25, 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis, olha o que diz o apóstolo, desgarrados como o quê? Ovelhas. Agora, porém, vos convertestes a quem? Ao pastor e bispo de vossas almas. Então Jesus chega ali e vê aquelas ovelhas, eles sabiam quais eram, claro, suas ovelhas. Eles compadecem delas.
E essa é uma realidade a qual nós experimentamos pontualmente em nossa vida, mas precisamos dela todos os dias do nosso viver. É por isso que o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Ele se compadece de mim, Ele me guia. Ou seja, ainda como crentes nós erramos e nos desviamos muito, porém o Senhor não se cansa de se compadecer de nós. E como suas ovelhas, nós sempre retornamos, guiados pelo nosso pastor. A vida do crente vai ser sempre assim. O Senhor nos encontrando, desorientados, desnorteados, e Ele sempre dizendo: volte aqui para o caminho de novo. Você já está saindo do caminho de novo. Ô, caba teimoso. Pare com isso, volte, não você vai, se suja, só para pegar carrapicho. Volta todo sujo. Volta com a lã toda enlinhada, cheio de nó pelas costas, literalmente a ovelha, né? Aí Jesus vem e trabalha tudo de novo, vem para cá. Ele se compadece de nós, irmãos. Isso é muito maravilhoso, porque além dele querer nos dar alívio, Ele quer nos dar direção. E como Ele faz isso? Evangelho de João, capítulo 10, veja. Interessante que nós até cantamos o cântico hoje, né? Do pastor divino. Evangelho de João, capítulo 10. Está escrito, o Senhor diz assim, no texto de Jesus como bom pastor, Ele vai dizer: como é essa relação do pastor com as ovelhas? Ele vai dizer, o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A minha relação com as minhas ovelhas é da voz, é a prédica, é o ensino, é a palavra. É por isso que a promessa é que todos seremos ensinados por Deus. A relação com o Supremo Pastor, Ele guia as ovelhas pela sua voz, pelo ensino da palavra. Por isso a importância da didática cristã, da pregação, do magistério do Espírito Santo. No verso 26, os que não ouvem a sua voz se evidenciam como pessoas que não fazem parte do seu rebanho. E ele diz exatamente isso para os judeus que estavam ali: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Pregação é feita, evangelho é anunciado. Quem ouve a pregação e de fato pertence a Cristo desde toda a eternidade, é uma ovelha desgarrada, ouvirá a voz do Supremo Pastor e se dobrará a Cristo. E aqueles que o seguem, que já foram trazidos a Ele, mas que se desgarram porque é inerente a nós o desnorteamento desde a queda, Ele nos conduz novamente sempre na vereda da justiça. Volta para Marcos 6 e perceba que é exatamente isso que Marcos nos apresenta. Veja, ele diz assim, no verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se, ele diz, deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o que é que ele passa a fazer então? E passou ao quê? Ensinar-lhes muitas coisas. O pastor conduz mediante o ensino. Nosso mestre nos conduz mediante a palavra. Por isso que ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não ouve a minha voz, uma pregação que é ensinada, o evangelho é proclamado, os pecados são anunciados, o apelo a se voltar para Cristo é proclamado, e a pessoa, dia após dia, noite após noite, é indiferente a tudo isso, começa a se enquadrar na realidade triste de que, se você não ouve a minha voz, é porque você não faz parte das minhas ovelhas. Tenhamos cuidado, irmãos, para que não sejamos guiados por vozes estranhas. E quantas vozes estranhas existem hoje? No mundo de hoje, se apresentam tantas coisas para substituir o Evangelho. Não é? A gente, recentemente aqui, nós tivemos em um ano, uma classe pastoreando o coração da criança. Na sequência tivemos uma sobre casamento. Mas é impressionante como você vai observando como isso vai sendo, dissipado no coração das pessoas, a criação cristã, a relação com casais, e vão substituindo, né, por tantas outras coisas. Né? Eu ouvi falar de pessoas, ouvi falar agora a criação positiva, né? A criação positiva é correção
educação positiva, né? É assim? Aí disse, rapaz, olha que coisa boa. Aí eu pergunto, capítulo e versículo. Não, mas é porque isso aí a Bíblia foi, né, tem que entender, não é isso. Isso, irmãos, são exatamente vozes estranhas. Na relação mesmo conjugal, o que é ensinado, né? O que é que se sabe, como deve ser a relação. Recentemente, eu conversando com um pastor, a ideia dos papéis, o igualitarismo, né? Não existe mais. Eu fico observando como essas coisas vão adentrando na igreja. E quando você vai abraçando mais a realidade do igualitarismo, dos papéis masculino e feminino, um passo simples é dado para a ordenação feminina, e por aí vai. Tenhamos cuidado, irmãos, para que não sejamos levados por vozes estranhas. E você que se encontra totalmente desorientado aqui essa noite, o Supremo Pastor pode dar um rumo eterno à tua vida. Então é muito importante nós entendermos isso, nesse contexto que Marcos nos apresenta. Volta comigo ao Evangelho de Marcos. Além de observar Cristo trazendo descanso para os discípulos, trazendo pastoreio pela palavra às multidões que ele olhou como fossem ovelhas, se não tem pastor, nós vemos, claro, o suprimento de Cristo aos famintos. E o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos ensinam também muitas coisas. Poderíamos aqui tirar muitas implicações, muitas aplicações. Mas eu quero observar Cristo provendo o pão para a fome. E de como isso também é uma realidade espiritual, que foi tida e que está sendo tida, mais uma vez, voltando ao ponto anterior, como uma visão apenas secular, alimentação, algo desprovido de espiritualidade ou da presença de Deus. É necessário, irmãos, nós compreendermos aqui, quando eu vejo Cristo multiplicando os pães e os peixes, nos ensina isso. A sobrenaturalidade da manutenção da vida. Certo? O milagre realmente é grandioso, quando você pensa em 5 pães e 2 peixes, e as ações de graças e a multiplicação desses pães. Mas quando nós pensamos numa terra como a nossa também, com bilhões de habitantes, e todos, né, claro, com as suas incoerências de desigualdade social, mas quando nós pensamos no alimento, na água, no alimento que existe todos os dias, há milênios para milhões e bilhões de pessoas, isso é sobrenatural. Isso não é comum. Isso não são forças aleatórias da natureza. Comer, ser alimentado, não é meramente uma função biológica, uma realidade animal, não é apenas isso. É isso que a Escritura quer que nós compreendamos, esse sinal mostra isso para nós. Deus como Criador e Deus como provedor de todas as coisas. As Escrituras sempre deixaram claro isso, que a existência e a subsistência humana só são possíveis em Deus. Salmo 104, abre comigo, veja, que salmo maravilhoso esse. Está escrito assim, Salmo 104. Nos diz assim, a partir do verso 23, verso 27. Todos, olha, Salmo 104, verso 27. Todos esperam de ti. Quando ele fala aqui todos, ele falou de várias realidades, na floresta, nos céus, nos mares, até do próprio homem. E ele diz todos. Salmo 104, verso 27. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Todos esperam de Deus. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são o quê? Criados. E assim renovas a face da terra. A face da terra é renovada todos os dias, a todo instante, pelo Espírito de Deus. Provendo o alimento para todos os seres. Para toda a fauna, para toda a flora, para todos os homens, é o poder de Deus. O mundo, na sua celeridade, na sua tecnologia, na sua compreensão das coisas, colocando-as de forma científica, quer que nós ignoremos essa realidade. Que nós não cogitemos isso.
que a chuva seja meramente um fenômeno, que tudo isso é Deus. Ele faz chover em um lugar, faz não chover em outro, Ele provê alimento para todos. Atos dos Apóstolos, veja, capítulo 14. É muito bom relembrar esses textos. O apóstolo Paulo aqui pregando também em Listra. Ele diz assim, Atos 14. Como é que Paulo chama a atenção desses pagãos que queriam sacrificar animais ali a ele e a Barnabé? Ele diz no verso 15, Atos 14, verso 15, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há nele. A nossa confissão aqui, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está aqui. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, ele vai dizer que Deus deu testemunho a todos os povos que mesmo que tenham perecido na sua ignorância pagã, tiveram testemunho de que há um Deus verdadeiro e poderoso. E como esse Deus se apresentou para eles? Fazendo o bem, dando-vos do céu o quê? Chuvas. Que mais? E estações frutíferas. E o que mais? Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, a própria existência humana, as relações, as alegrias que existem, tudo isso que o homem se realiza, mesmo os povos sem o conhecimento de Deus. Deus é aquele que provê o sustento. É isso que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra para nós. Paulo ainda, no Areópago, em Atos 17, ele vai dizer, mais à frente, no verso 25, ele diz que o Deus, aliás, o verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, mais uma vez, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, o que, irmãos? Vida, respiração e o que? Tudo mais. Cada respiração nesse mundo é o poder de Deus. E nós esquecemos disso. Quando o homem se encontra no seu leito de morte ali, findando a sua realidade, nós vemos a importância da sobrenaturalidade da respiração. Vários aparelhos, os homens tentam, várias drogas e tudo, para tentar uma respiração mecânica, alguma coisa. Mas quando Deus corta o fôlego, ninguém pode dar mais. É Ele quem dá a vida, respiração e tudo mais. Cada enzima do seu corpo, cada hormônio do seu corpo, cada célula do seu corpo, cada partícula do seu corpo, depende, se prostra diante de Deus. Isso é algo que nós precisamos trazer à memória. E o milagre da multiplicação dos peixes, Jesus está dizendo, tudo está sob o seu domínio. Ele tem o poder de suprir as nossas necessidades em todas e quaisquer circunstâncias. Isso é sobrenatural, irmãos. Tomar o seu cafezinho de manhã, comer o seu pãozinho carioquinha, 2 dedos de manteiga. É bom demais. Isso é espiritual. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, logo em seguida, as prioridades da adoração, quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Logo em seguida, ele estabelece o pedido ao Pai do pão de cada dia, sendo ele, claro, o doador de toda dádiva. Veja Tiago capítulo 1, Tiago vai nos dizer assim, Tiago capítulo 1, texto maravilhoso, irmãos, lembrarem, anotarem, depois meditarem. Ele diz, Tiago, a partir do verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos,
toda boa dádiva. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito são lá do alto. Não é porque está aqui na terra, seja cá de baixo, não. São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ao ser tentado por Satanás, o mestre destacou que o ato de se alimentar só é possível em Deus. Mateus 4:4, Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que Cristo está dizendo? Comer não é apenas uma questão biológica, animal. Deus dá ordem da sua boca, cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, faz meu organismo funcionar, digerir esse alimento, porque tudo procede da boca de Deus. Isso é maravilhoso. E observemos como o diabo quis estabelecer a subsistência do mestre à parte do seu pai. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, alimenta-te à parte do Criador. Usa o teu poder. É por isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10:31. Quer comais? Quer mais? Quer bebais? Ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para... Tudo, comida, bebida é adoração. Atitudes que não são corriqueiras e comuns demandam um reconhecimento e a bênção divinas. Por isso que Cristo, lá em Marcos capítulo 6, ele pega o pão, ele pega os 5 pães e os 2 peixes. O texto sagrado diz que ele ergue os olhos ao céu. Ele faz a conexão daquilo que é comum, peixe e pão, e ergue ao céu. Porque ele sabe que vem do céu. E será abençoado pelo céu, foi provido pelo céu, nos nutrirá pelo céu. Por isso a importância de dar graças. Interessante isso. Escrevendo a Timóteo, veja essa referência também, como ela é importante. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo vai dizer assim, falando dos espíritos e das doutrinas dos demônios, sempre vão ter aquelas questões da proibição de alimentos. É uma característica das seitas, é proibido determinado alimento, não pode tomar café, por isso o Raimundo veio para cá também. De manhã ele desistiu de ser Deus e quis ser homem tomando café, então ele veio para cá. O Raimundo queria tomar café. Ele disse que o bispo chamou ele, só tomava ceia lá se deixasse tomar café. Ele me contou. Mas não, você toma ceia aqui tomando café. Então, as seitas se caracterizam pela proibição de alimentos. Interessante isso, né? Veja como o diabo atua nisso. Como a questão alimentar ela é espiritual. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 4. Paulo fala do Espírito, expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos. Doutrinas de demônios exigem a abstinência de alimentos. Não pode comer determinada carne, não pode comer... Paulo diz que Deus criou, olha a doutrina da criação, nós estamos evocando aqui isso, para serem recebidos com o quê? Ações de graça, pelos fiéis. Porquanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é o quê? Bom. E recebido com ação de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é o quê? Santificado. Se Deus um dia enviar você numa missão, estiver no interior, no sertão, a pessoa botar um teste diante de você, dê graça e coma. Né? Pode dar graça, pode comer, não tem problema não. Pela palavra e pela oração é o quê? Santificado. Então, irmãos, quando eu vejo aqui o mestre multiplicar os pães e os peixes, suprir a necessidade, nós vemos aqui ele mostrando que ele é aquele que pode sanar tanto a nossa realidade física, que é espiritual, quanto espiritual, que é física. Cuidado. Não seja arrogante a ponto de pensar na sua existência apenas como uma realidade biológica. Cuidado com isso. Deus
é o doador e o sustentador de toda vida. O milagre aponta para isso. De fato, toda a realidade alimentar aponta para a nossa necessidade maior, ou seja, o pão vivo que desceu do céu. Porque nós comemos para exatamente nos lembrarmos da nossa dependência dele também. E é por isso que ele vai dizer, bem-aventurado quem tem o quê? Fome e sede de quê? Justiça, porque serão o quê? Fartos, claro, em Cristo Jesus. Você está faminto? Eis aqui essa noite um banquete, uma fartura para a sua alma. Ou seja, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A suma de tudo, irmãos, é que temos que aprender que tudo que o homem precisa se encontra em Deus através do seu Filho e no poder do Espírito Santo. Você está cansado? Ele é o seu descanso. Você está desorientado? Ele é o seu guia. Você está faminto? Ele é o seu sustento. Se você ainda não tem o alívio na sua alma, se você ainda não tem a direção na sua vida, se você ainda não tem a satisfação na sua vida, Cristo Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Graças te damos, Pai, pela Tua palavra, pela bendita verdade. Queremos descansar em Ti. Estamos cansados, Senhor, de tantas coisas e muitas vezes nos cansamos por fardos que equivocadamente carregamos. Mas ajuda-nos a descansar em Ti. Não deixa seguirmos as vozes dos estranhos, orientações, filosofias ou ideias que fujam das Escrituras. E nos ajuda a compreendermos que a nossa subsistência se encontra em Ti. E que, de fato, somente o Senhor pode alimentar a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Para aqueles que aqui adentraram, que não ainda têm o descanso, o rumo e o sustento em Ti, essa possa ser uma noite em que eles conheçam o pão vivo que desceu do céu. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.